LP Acid House, em discos e fitas, som livre. Hoje, Globo de Ouro. Dia 19 pro Mário Tel Aviv. Lulu Santos, Fafá de Belém, Vando, Hobby, Chitãozinho e Chororó, Luiz Caldas. Globo de Ouro, hoje, depois de Tieta. A evolução continua. Fogão Continental 2001. O único que tem turbo-forno e é autolimpante. Continental 2001. A marca da evolução. Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei nº 7.773, de 8 de junho de 1989. Assista logo após, capítulo inédito da novela Tieta. No dia 1º de abril de 1964, um grupo de oficiais vindo do Clube Militar atravessou a Avenida Rio Branco e aqui, encontrando um antigo busto do presidente Juscelino Kubitschek, derrubou e começou a chutá-lo pela Cinelândia. Esse ato de selvageria marcou os destinos do Brasil. Só com o fim da ditadura militar terrorista, o movimento de mobilização nacional teve oportunidade de repor o busto no seu devido lugar e homenagear aquele que foi o maior presidente que o Brasil já teve e o grande construtor do Brasil moderno. Hoje, este movimento chama-se Partido da Mobilização Nacional e o seu objetivo é o mesmo objetivo que fez do Juscelino grande presidente: transformar este Brasil, de um país pobre que é, na grande e soberana nação que pode vir a ser. Ao povo brasileiro, queremos dizer que, ao contrário do que se diz e propala, o Brasil não é um país inviável, mas a nação mais facilmente governável do mundo, que vive o mais importante momento de sua história e, com certeza, um dos momentos mais importantes e decisivos da história humana. Para onde for o Brasil, neste momento, irá a América Latina, irá o terceiro mundo e irá a própria humanidade. Para realizar essa transformação radical na história da humanidade, temos de começar agora a grande mobilização que fará com que o Brasil assuma o comando da luta pela libertação dos povos oprimidos. É inadiável o confronto entre as nações exploradoras e os povos explorados. O terceiro mundo é infinitamente mais rico e mais forte que o primeiro e o segundo mundo juntos. A única coisa que nos falta é um projeto político. Um garoto que era camelô e que começou vendendo carteirinhas para guardar o título de eleitor, com 14 anos de idade, hoje se lança candidato à presidência da República de um país como o nosso, o Brasil. Vejam como é bom viver na democracia. Oportunidade igual para todos. E vocês sabem que, desde que eu comecei a falar em política, as minhas preocupações sempre foram com as pessoas menos favorecidas. Eu sempre disse a vocês que não se admite, num país como o nosso, termos gente passando fome. Não se admite, num país como o nosso, termos pessoas que ficam aflitas, desesperadas, diante de uma doença. Precisam de
hospital, precisam de remédios, precisam de médicos e não têm. Pessoas que moram debaixo de ponte porque não têm onde morar. E não se admite também que os nossos filhos, que as nossas crianças não tenham colégios, não tenham escolas. Então, os meus 4 pontos principais: alimentação. Segundo ponto, saúde. Terceiro ponto, habitação. Quarto ponto, educação. E temos também 2 pontos que hoje devem ser imediatamente atacados: a inflação. Devemos também fazer com que o nosso trabalhador, com que a pessoa que trabalha, tenha um salário mínimo condigno. Estes são os meus objetivos. Vou me cercar de homens, sejam de que partidos forem, não importa, mas terão que ser homens que pensem como eu. Eu pretendo agir, primeiro, com sensatez. Segundo, com justiça. Terceiro, com honestidade. E estes homens, as melhores capacidades deste país, poderão se unir a mim, para que juntos possamos fazer deste país um país mais próspero e deste povo um povo que tenha melhores condições de vida. Mulheres do Brasil, não há mulheres indecisas. Cautela e prudência são decisivas na eleição. A mulher nunca antecipa seu voto. Entenda a preferência feminina. E estou confiante, há 100 anos nada mudou. Jamais seremos derrotadas. Estamos perto de completar 29 anos sem votar para presidente da República. Depois de muitas lutas, depois de muitas greves, cassações, depois de muitas prisões, muito sofrimento, depois de muitas frustrações, nós conquistamos o direito de votar para presidente da República. A partir do dia 15 de novembro, vai pesar no ombro de cada um de nós. Ou melhor, vai pesar nas nossas costas a responsabilidade de dizer ao mundo e ao Brasil que Brasil que a gente quer para nós e para os nossos filhos. É bem verdade que às vezes você não gosta dos programas políticos na televisão. É bem verdade que você prefira uma novela ou prefira um programa humorístico. Mas é bem verdade que por mais chato ou cansativo que seja um programa de televisão, é melhor do que os desfiles militares que nós nos habituamos a ver durante 23 anos. Nesse instante, é importante cada um de nós começar a perceber que votar é muito mais sério do que mudar um canal de televisão. Porque mudando um canal de televisão e não encontrando o filme que você gosta, você pode mudar para outro canal. E se não gostar, desliga. Votando errado, você vai ter que esperar 5 longos anos para poder mudar de canal. Por isso é que nós, da Frente Brasil Popular, uma frente composta pelo PT, PSB e PCdoB, queremos convidar você a participar com a gente dessa TV democrática, a participar com a gente da Rede Povo, para fazer, nesses 58 dias de programa de televisão, nesses 58 dias de campanha política, a televisão mais democrática desse país. Aonde a figura principal não é o candidato. A figura principal é você. Venha participar com a gente e participe desse momento extraordinário de democracia que vamos viver. Está no ar uma estação de TV diferente, uma emissora da Frente Brasil Popular. Aqui você vai ver Povo Repórter, um jornalismo do jeito que o povo gosta. Você vai saber como os banqueiros ganham com a inflação. Isso aplica onde? No overnight. E como o povo perde com a inflação. Com esse leite aí você vai aguentar até que horas? Até de noite, né? E amanhã eu vou contar para vocês como é que nasceu a candidatura de Lula e também como apareceram as outras candidaturas. Ah, e aqui na Rede Povo também tem A Praça é Nossa. Neste domingo, a Praça é Nossa. Comício do Lula. Praça da Sé, em São Paulo, às 14 horas. Vamos lá? Vem pra praça você também.
Tem. Na tela quente da sua Rede Povo, um filme inédito. Os corruptos também vão para a cadeia. No Povo de Ouro, as músicas que vão tomar conta da campanha eleitoral. Vamos todos formar uma grande rede do povo. Rede Brasil Popular! Vai para o seu garoto pai. Davi, tem que ser o povo. Pedreira para presidente da República. Vamos dar missão para o servidor público para que ele possa perceber mais. Nós vamos fazer um governo estilo Carlos Lacerda, um governo pujante, para frente. Nós não vamos permitir a distorção social que aí está. Um país onde 80 milhões de brasileiros vivem em condições miseráveis. Nós queremos um Brasil só. Nós queremos lutar pela divisão de renda. Essa renda tem que ser dividida de forma unitária em todos os brasileiros. Na questão do servidor público, nós vamos incentivar. Nosso governo não vai permitir que o professor tenha um salário inferior a 3 mil cruzados. Ele precisa ter 3 mil cruzados por matrícula para que ele possa planejar seu plano de aula, para que ele possa exercer essa profissão com dignidade sem fazer greve para não atrapalhar a família brasileira. Quanto ao SNI, nós vamos fortalecê-lo. Nós queremos ele tão poderoso, tão forte quanto a KGB e a CIA. Nós queremos ter informações de tudo e de todos, do mundo inteiro. Da ciência, da tecnologia, da política, da economia, da arte, da cultura, para que possamos ter dados na mão para planejar. E sem dados não se pode planejar. E esse país planeja tudo na base da bolação e do chute, porque não tem informações corretas. Nós temos que incentivar a informática, nós temos que incentivar os bancos de dados. Nosso país não pode ficar no arado que está. Temos que levar esse país, o desenvolvimento desse país, a cultura. E vamos fazer um governo para frente, um governo de brasileiros para brasileiros. O que dá liberdade após a guerra, foste hasteada aos heróis da lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na esvaga.
vaga. Levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca este pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Isso é parte de uma poesia de Castro Alves. Adriana Calcanhoto está cantando, e isso é uma homenagem a toda uma luta contra a escravatura. E essa poesia foi um dos maiores libelos. É necessário se pensar nisso hoje, porque a questão do negro ainda não foi resolvida. Se acabou-se a escravatura, ainda não acabamos com o racismo. Ainda há discriminação, ainda há muito o que fazer. Junto com os negros, com todos os democratas, nós comunistas, queremos uma democracia racial no Brasil, que ainda não tivemos. Voto na urna dos portuários do Rio. Brizola, 94%. É isso mesmo, 94%. Brizola, o candidato da mudança. Carazinho, terra do Brizola. Uma cumplicidade de amor e esperança. Mais de 30 mil pessoas se concentraram para ouvir as mensagens do Brizola. Fala das crianças, sua grande prioridade. E promete CIEPs em todo o Brasil. Escola, alimentação e tratamento médico. Pede justiça para os professores. Passo Fundo. Um corredor humano seguiu Brizola por toda a cidade. O povo acredita na mudança. Acredita no Brasil. Acredita no Brizola. O candidato da esperança. Brizola prega um governo sério e denuncia a roubalheira internacional. Fala do dinheiro que sai do Brasil, deixando o nosso povo cada vez mais pobre, afundado na inflação. Brizola quer que cada brasileiro sinta orgulho do Brasil. Estamos na hora da verdade, diz Brizola. Nessas eleições não vamos apenas votar. Vamos juntos construir uma grande nação. Eu acho que o nosso povo vai votar naquele que arriscou a vida por ele. Vai votar no meu candidato. Ama o Brasil. Vota no Brizola. Cuidado com o que este jornal publica. Não é mais um órgão isento de informação. Trata-se de um jornal faccioso, parcial, que está empenhado apenas em defender causas que o povo brasileiro abomina. Foi um sustentáculo da ditadura. Ajudou a implantar a ditadura. Manteve a ditadura. Foi à sombra da ditadura que esse jornal tornou-se o centro de um império de comunicação, as organizações Globo. Claro, eles querem continuar com os seus privilégios, com os seus cartórios. E por isso é que temem a eleição de um cidadão independente como é Leonel Brizola.
plantão da presidência informa. Maluf já visitou quase todas as cidades brasileiras durante essa campanha. E nos lugares por onde passou, sempre foi recebido com muito carinho. Milhares de brasileiros do norte ao sul desse país foram para as ruas dar seu apoio a Paulo Maluf e aplaudir seu plano de governo. Minas Gerais. Em todas as visitas, o mesmo sucesso. Na hora de escolher o presidente, os mineiros não guardam segredo e já mostraram que optaram por Maluf. Rio Grande do Sul. Maluf foi recebido com todas as honras da tradição gaúcha. Uma tradição que marca a luta desse povo. Um povo que já mostrou que quer preservar também o Brasil, votando em Paulo Maluf. Sergipe. Os nordestinos, esse povo trabalhador mais sofrido e muitas vezes esquecido pelo governo, também levou seu apoio a Maluf. Nas ruas, nos comícios, Maluf foi recebido com muita festa e com toda a hospitalidade que a gente do Nordeste tem. São Paulo, em todas as cidades, em todos os lugarejos deste que é um dos maiores centros industriais, culturais e econômicos do país, Maluf é recebido com festa e com a esperança de que ele pode mudar o Brasil. É que o povo de São Paulo já conhece Maluf. O sucesso dessa campanha e da simpatia do povo brasileiro por Maluf tem uma explicação simples. A competência, que faz com que Maluf tenha propostas claras e justas. Propostas que não favorecem apenas uma parcela da população. Informou o plantão da presidência. As pesquisas confirmam, todas sem exceção, Maluf disparado na frente. Gallup, 24,4%. Jornal SPTV, 35,9%. Datafolha, 25%. Folha do Litoral Norte, 40%. Rádio Jovem Pan, 26% da preferência do eleitorado. O Brasil que você sonha, só um homem pode te dar. Para mim, esse homem é Paulo. Maluf, presidente competente. Em São Paulo, Maluf é o líder absoluto. Jornal SPTV. Na última pesquisa realizada, Maluf cresceu mais. Maluf continua na frente. Entre os candidatos do estado de São Paulo, a população escolheu Maluf. É o que mais trabalhou, é o que mais fez, é o mais competente. Faça como o povo de São Paulo. Escolha a competência. O certo é mão na caneta e 11. Olha como é que faz. Brasil pra frente. Maluf, presidente. Eu estou aqui para falar com você que ficou muito curiosa quando aconteceu o episódio da candidatura do Silvio Santos, para saber como ficava o meu posicionamento político em relação a essa candidatura, já que eu sou partidária do Paulo Maluf há muito tempo. Eu acho que se eu mudasse o meu posicionamento agora, às vésperas das eleições, você não ia ficar muito contente com essa minha atitude, certo? Não seria coerente, não é? Eu não posso negar a você que eu até torci pelo Silvio. Claro, sabe por quê? Porque eu conheço o Silvio, eu trabalho nas suas empresas, conheço como ele é correto como administrador, é um vencedor, poderia até ser um grande presidente. Tanto assim que Paulo Maluf, que é o meu candidato, foi a única voz que se levantou em favor do Silvio. Vocês devem estar lembrados que todos os outros caíram de ira em cima do candidato. Paulo Maluf defendeu. Por quê? Paulo Maluf é um candidato democrata. Agora, eu sei que vocês ficaram muito frustrados por Silvio Santos ter tido a sua candidatura impugnada. Se isso aconteceu com você, você tem uma oportunidade de se reabilitar dessa frustração, digamos assim. Porque veja que Silvio e Paulo têm muita afinidade, têm muita coisa em comum. Então, que tal? Já que você não vai poder votar em Silvio porque não é mais candidato, por que não votar em Paulo Maluf, como eu? Maluf, presidente competente. Nós vamos ter o encontro mais importante do ano. O mais importante porque você, em 5 segundos, vai colocar um X num quadradinho em branco. E que vai definir o seu destino. Você é dono do seu destino para os próximos 5 anos. Eu me apresento com meu vice Bonifácio de Andrada, com sua mulher Amália, mãe de 8 filhos e avó de 10 netos.
Eu com minha mulher Silvia, mãe de 4 filhos e avó de 3 netos. Você não vota só no presidente, você vota na chapa, no presidente e no vice. Eu sou um homem responsável e escolhi o melhor vice. Muitos presidenciáveis têm vergonha de lhe mostrar o vice, porque você sabe, quem quis votar em Tancredo levou Sarney. Eu fui um homem responsável, eu tenho o melhor vice. É mão na caneta e 11. Olha como é que faz. Brasil pra frente. Maluf, presidente. Sou pai do candidato Eudes, médico. Peço ao povo brasileiro que seja iluminado e escolha um candidato experiente e competente para salvar o Brasil. Estado de calamidade para combater a seca do Nordeste e socorrer o Vale de Jequitinhonha, a maior vergonha nacional. Marronzinho vai obrigar a Petrobras a usar o seu equipamento na procura de poços de água, irrigando o Nordeste e Vale do Jequitinhonha. A seca só enriquece os coronéis da política. E no Sul, Marronzinho construirá grandes represas para impedir as inundações. Marronzinho, o primeiro a declarar guerra contra a seca. Pobre vota em pobre. Proteste. Meus amigos, empresa estatal é igual a corrupção, mordomias, privilégios, tráfico de influências e empreguismo desenfreado de familiares e afiliados de políticos. Você quer que continue a ser assim? Então vote no Lula, pois o programa estatizante de seu partido, mantendo as atuais estatais e criando outras, só servirá para continuar estimulando a tudo isso que hoje nos revolta. Em 15 de novembro, não se deixe enganar. Vote para mudar. Vote certo, com a experiência e a competência. Brasil, eu quero ver com força. Com vontade, Mário Covas, ser o Brasil da verdade. Você participou da campanha das diretas. Você lembra certamente? Todos nós participamos. Foi talvez o mais lindo, o mais belo, o mais espetacular movimento de massa ocorrido neste país em torno de uma ideia política. Não tinha ninguém por trás dela, especialmente. Havia tão somente o povo que, em face de um regime que apodrecera, queria uma modificação, uma mudança que lhe permitisse as grandes transformações. Meus compadres e minha comadre, o Mário foi eleito com 8 milhões de votos. Senador eleito com 8 milhões de votos. Imagina para presidente, então. Eu tô com ele e tô apostando. Coragem pra vencer, muda Brasil, eu quero ver. Companheiras e companheiros de Minas Gerais, vocês não têm ideia como essa manifestação comove a gente, mexe com a gente, mexe com o sentimento da gente e mostra essa Minas Gerais altiva e libertária para todo o Brasil. Até a vitória, Belo Horizonte!
Brasil tinha certeza. Minas também traz Mário Covas no coração. É de Dom Helder Câmara, esse extraordinário exemplo de vida afirmativa, que fica como lição. Se todos formos capazes de sonhar juntos, seremos capazes de transformar o sonho em realidade. É nesse sentido que nós o convocamos não mais para uma viagem temporária, mas para a tarefa de resgatar este país. Para a tarefa de fazer que nele, a criança que nasça tenha esperança de sobreviver. O jovem tenha pelo menos o direito à escola. O adulto possa ter a prerrogativa de um emprego para trabalhar. E o idoso possa ter a tranquilidade para viver em paz. Uma nação mais justa, mais fraterna, mais humana, onde as pessoas possam se olhar com respeito. Não é uma tarefa simples. Ela vai ter que inventar privilégios, vai ter que inventar poderosos, vai ter que enfrentar aqueles que se beneficiaram sempre desta situação. É possível fazê-la. Se todos formos capazes de sonhar juntos, seremos capazes de transformar o sonho em realidade. É como? Na hora dura, eu estive lá. Eu não estava no estrangeiro, eu não estava viajando, eu estava aqui. Eu não estava estudando no exterior. Eu estava aqui lutando para que esse país recuperasse a sua independência de tal maneira que a gente pudesse ouvir desaforo hoje de quem estava lá fora naquela época. O tempo terminou. Vai mudar, o Mário Covas, tudo isso vai mudar. Chega de corrupção, Marinho Branco, seu lugar é na prisão. As injustiças sociais não existirão jamais. No amanhã republicano, quem voa mais alto é o tucano. E no amanhã republicano, quem voa mais alto é o tucano. E no amanhã republicano. Garra, fé, coragem pra vencer. Muda Brasil, que eu quero ver. Com força, com vontade, Mário Covas. Ser o Brasil da verdade. Nossa força é o coração, Mário Covas. Atenção, São Luís. Amanhã tem carreata com Mário Covas às 4h30 do aeroporto até a Praça João Lisboa. Depois, passeata até a Praça Deodoro e grande comício às 6 horas. Muda Brasil, que eu quero ver. Com força, com vontade, Mário Covas. Ulisses 15, presidente. Os sindicatos do Brasil estão crescendo em número e em poder. É a democracia. Fora da democracia, os sindicatos são fechados, perseguidos, são contaminados pela peste do pereguismo. A liberdade sindical está indissoluvelmente associada ao crescimento econômico. No país rico, a liberdade sindical é muito maior para negociar, reivindicar, também através da greve. Seus trabalhadores ganham mais. O direito de greve, reconhecido pela Constituição, é no Brasil mais um instrumento poderoso e competente para a luta dos trabalhadores contra o confisco salarial. O PMDB foi decisivo nessa conquista. No país pobre, tudo fica mais difícil, se não impossível. É a liberdade de gritar muito e de receber pouco. A negociação coletiva deve ser prestigiada e ampliada. É a inteligente busca da conciliação. A negociação é o sindicalismo em ação. O Estado não deve se meter nisso, muito menos intervir em sindicatos, destituir diretores ou diretorias, práticas defundas da ditadura. Hoje, definitivamente proibidas pela Constituição. A atuação assistencialista dos sindicatos deve ser mantida. Mas a razão de ser dos sindicatos é a defesa dos trabalhadores, de seus salários, condições de trabalho
e da proteção da saúde, hoje tão negligenciadas no Brasil. Este é o Museu da Fundacentro, uma entidade ligada à medicina do trabalho. Estas imagens fortes que lembram um circo dos horrores são um retrato da falta de condições de trabalho no Brasil. São máscaras que mostram as doenças mais comuns que se pode contrair no local de trabalho. Nos últimos 5 anos, a Previdência Social registrou 25 mil casos de doenças profissionais. A maioria dos casos atinge a pele do trabalhador. É o caso do acne clórico, que ataca os trabalhadores da indústria química e de conservação de madeira, ou de queimaduras como esta provocada pelo ácido sulfúrico. Os gases químicos não atacam só a pele. A inalação constante desses produtos chega a provocar a perfuração do septo nasal, doença muito comum nos trabalhadores da indústria de cromação. Os olhos também são vítimas da falta de condições de trabalho. Além da irritação provocada pelos produtos químicos, a exposição ao raio ultravioleta e excesso de claridade provocam a cegueira. Os produtos tóxicos não causam apenas danos externos. Eles penetram no organismo e agridem internamente. É o caso da silicose, que ataca os trabalhadores da indústria do vidro, cerâmica e construção civil. Ela é provocada pelos fragmentos da sílica que penetram no pulmão. É uma doença grave e irreversível que causa insuficiência respiratória e tuberculose. O seu Genésio Pedro da Silva é uma das vítimas da silicose. Ele trabalhou 16 anos na indústria de cerâmica. Desde 87, seu Genésio está tentando se aposentar, pois não tem mais condições para trabalhar. Assim como se fosse uma falta de equilíbrio no corpo, né? E assim, como se tivesse um motor desligado e está perdendo as forças. O Brasil é o campeão mundial de acidentes de trabalho. A cada ano, 500 mil dedos são perdidos na operação dos mais diversos tipos de máquinas e instrumentos. Segundo a Previdência Social, durante o ano passado, 4.700 trabalhadores morreram e 21 mil ficaram mutilados no exercício da profissão. Estes dados se referem apenas à mão de obra que tem carteira assinada, que corresponde a 36% do total. Na realidade, o número de acidentes de trabalho é bem maior e vem crescendo a cada ano. A construção civil é responsável por 40% dos casos de morte e invalidez. Na agricultura e na indústria, o quadro também é assustador. Existem as leis, existem os equipamentos de segurança, mas o trabalhador vive em constante risco. Nossa legislação é uma legislação bastante avançada, mas ela não é, assim, no seu todo seguida. Nós ainda pagamos o adicional de insalubridade nas operações de risco quando deveríamos estar prevenindo. O amparo às vítimas dos acidentes também está muito longe do ideal. Este rapaz perdeu a mão direita há 2 anos, operando uma prensa de 600 toneladas. Ele não consegue sobreviver com o benefício da Previdência e, mais difícil ainda, é obter uma nova colocação no mercado de trabalho. Fiz o teste com o instrutor de qualidade, o teste foi aprovado, incrível que pareça, foi aprovado, o teste não era muito difícil, mas foi aprovado. Aí quando eu tirei a mão, coloquei a mão no bolso. Quando eu tirei a mão, que ele viu que eu não tinha mão, ele falou que não tinha mais as vagas de qualidade, sendo que a placa até hoje lá. Não entendimento. Em minha ação como presidente da República, serão prestigiar os sindicatos de forma categórica, todas as categorias profissionais, como instrumentos institucionais da ação convergente do trabalho e do capital para o desenvolvimento do país. Na hora de votar, conte até 3. E pense qual é o candidato em que você pode confiar para ser o presidente do Brasil. Pense em quem lutou a vida inteira pela democracia e pela liberdade. Pense no candidato honesto, de mãos limpas. Pense no estadista, no político experiente. Esta é a cédula em que você vai votar. Conte até 3, de baixo para cima. 1, 2, 3. Ulisses Guimarães. O voto certo no homem certo. Já disse e repito, porque é verdade. Presidente da República sem Congresso Nacional não governa. Temos exemplo do que ocorre agora no Brasil. Não governa no Brasil, nem em qualquer democracia do mundo. Governo é presidente da República mais Congresso Nacional. Governo solidário, integrado, condominial, é o que ordena a Constituição. Ela repudia a ingovernabilidade do governo solitário
em que o destino de milhões de seres humanos depende de uma só cabeça. Mais do que no Brasil, essa presença do poder legislativo é muito maior nos 95% de países democráticos que adotam o parlamentarismo. Lembre-se, o que o presidente da República faz, o Congresso pode desfazer. É o que acontece com os vetos. Recentemente, o presidente da República vetou os projetos aprovados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado sobre a atualização de salários seus frente à inflação e a equiparação dos aposentados ao salário mínimo. Vetou, mas o Congresso derrubou os vetos. Coordenei o PMDB para essa derrubada a favor dos trabalhadores e dos aposentados. Em junho, Ulisses comandou o PMDB na derrubada de vetos do presidente Sarney a leis aprovadas no Congresso. Veja bem, o governo Sarney vetou leis que davam mais dinheiro aos trabalhadores e aposentados, leis que garantiam para o salário mínimo aumentos reais acima da inflação todos os meses, que garantiam para os aposentados reajuste dos benefícios com base no salário mínimo. O PMDB foi ao Congresso e derrubou, pelo voto, os vetos de Sarney. Em outubro, nova tentativa do governo de desvincular do salário mínimo os ganhos dos aposentados. Mais uma vez, o PMDB estava atento e impediu a manobra. O que o Congresso Nacional faz, o presidente da República não pode desfazer. Mas você pode. Se o Congresso Nacional aprova um projeto, você, com as assinaturas fixadas na Constituição, pode rejeitá-lo pelo chamado referendo, ou seja, pela votação popular. Verifique a democrática distribuição de poderes. Ninguém manda sozinho. Manda o presidente da República. Manda o Congresso Nacional. Você também manda. Lembre-se da absoluta necessidade dessa harmonia ao dar seu voto. Não vá, com seu voto, imprudentemente desobedecer à Constituição e o procedimento adotado pelas nações democráticas de todo o mundo, principal responsável por seu progresso. A maioria dos senadores e deputados são do PMDB. Na Assembleia Nacional Constituinte, essa maioria nunca decepcionou os eleitores. Com os votos dos parlamentares do PMDB, o povo brasileiro conquistou os mais importantes avanços em toda a sua história. Avanços principalmente na área social. À frente dos trabalhos da Constituinte, um comandante já conhecido de outras lutas do povo brasileiro, Ulisses Guimarães. O direito de greve, por exemplo, negado aos trabalhadores pelo uso da força, foi reconquistado. Sob o comando de Ulisses, a Constituinte aprovou o direito de greve com 436 votos. E o PMDB estava lá, com 246 desses votos. Os exemplos são muitos. A hora extra paga com acréscimo de 50% também mexeu nos interesses dos poderosos. Sob o comando de Ulisses, a proposta foi aprovada com 307 votos. 164 foram do PMDB. A ação do partido e de seu comandante não se limitou à área trabalhista. A liberdade de expressão foi reconquistada na sua plenitude e a Constituinte decretou o fim da censura no rádio e na televisão. Ulisses à frente, a censura acabou com 470 votos, 245 votos do PMDB. E foi pensando no bem-estar do povo brasileiro, mas em especial dos nossos filhos, das futuras gerações, que a Constituinte saiu em defesa do meio ambiente. A preservação e defesa do meio ambiente agora é dever do poder público. Também esta proposta foi aprovada sob o comando de Ulisses. Ela teve 450 votos. 247 foram do PMDB. A demarcação das terras indígenas também está garantida na Constituição. É tarefa que cabe ao governo demarcar as terras dos índios e protegê-las. Os índios têm ainda direito à preservação de seus costumes, suas línguas, crenças e tradições. O reconhecimento à vida independente do índio também foi uma conquista do PMDB sob o comando de Ulisses. A proposta foi aprovada com 497 votos e o PMDB deu 267 desses votos. A importância do PMDB e de seu comandante na nova Constituição garantiram a estabilidade política do país. E entre as muitas conquistas do povo brasileiro, uma chama a atenção em especial. Esta proposta aproximou os jovens da vida política brasileira.
Foi sob o comando de Ulisses que a Constituinte aprovou o voto aos 16 anos. A proposta teve 355 votos e o PMDB deu 195 desses votos. Tudo isso está na Constituição. Sem os votos do PMDB, essas conquistas todas não teriam acontecido. Uma vitória do povo brasileiro, garantida pela maioria do PMDB. Sem essa maioria, não haverá governo. Previna-se contra o que está acontecendo agora no país. Como você sofre por causa disso? E isso é isto: governo sem base parlamentar. Vote por um governo constitucional, de equilíbrio e corresponsabilidade dos poderes executivo e legislativo. Vote na experiência, vote na coragem. Ulisses é a força que vem com o povo, é o nosso guerreiro, na praça de novo, fazer desta terra um grande país. Terra querida, ver meu povo feliz. Ulisses é a força que vem com o povo, é o nosso guerreiro, na luta de novo. Simbora, minha gente, meu povo de fé, com Ulisses faz bem, é o Brasil de pé. Ulisses 15, presidente. Existem outras maneiras da juventude brasileira servir ao país. Proposta do Partido Verde: fim do serviço militar obrigatório. Vote verde, vote na vida. Caveira. Atenção, eleitor. Faltam 62 dias para você mudar este país. Tem aí um Brasil novo. Collor, presidente. Manhã de 26 de abril de 1500, poucos dias após o descobrimento, foi realizado num altar improvisado, na beira da praia, a primeira missa em território brasileiro, pelo Frei Henrique Soares Coimbra. Naquele dia, minha gente, ficou marcado o nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso com a fé. Este é o símbolo da nossa fé. A mesma fé que me faz acreditar e poderemos juntos construir um futuro melhor para todos os brasileiros. A mesma fé que me faz continuar nesta caminhada, vencendo os obstáculos, vencendo os desafios, superando as injúrias, as calúnias e as difamações. A mesma fé que faz com que eu acredite que juntos, eu e você, poderemos promover neste país as reformas de que estamos a necessitar para fazer da sociedade brasileira uma sociedade mais fraterna, mais solidária e com um compromisso com a justiça social. Fernando Collor de Mello, economista, jornalista profissional, 40 anos, casado. Foi o mais jovem governador de Alagoas e recebeu a maior votação da história do seu estado. Ainda na campanha ao governo em 1986, Fernando Collor sofreu perseguições, foi vítima do ódio, foi alvo de mentiras e enfrentou com destemor até mesmo ameaças de morte dos poderosos que não queriam perder seus privilégios. Foi aqui neste município e desta sacada que na campanha para governador em 1986 ficou registrada uma das cenas mais dramáticas de todo aquele período eleitoral. Ao chegar na entrada de Limoeiro de Anadia, fui avisado por companheiros e por amigos de que corria risco de vida se aqui chegasse e realizasse uma caminhada prevista para aquele dia. Nós entramos assim mesmo e fizemos a caminhada que tínhamos que realizar. E depois da caminhada, ainda ameaçados por pistoleiros, fizemos questão de realizar um comício, embora não programado. Não havia caminhão, não havia palanque armado. Então viemos aqui, para este patamar, na casa do meu amigo José Valmir. E fizemos aqui o nosso comício num dia chuvoso como o de hoje. Fomos informados de que ocorria risco de vida, porque capangas assalariados daqueles que acham que isso aqui é um terreno de sua propriedade
estariam preparados para atentar contra a minha vida. Faço questão de aqui me postar para ser talvez um alvo mais fácil para as balas assassinas daqueles que deixarão o estado de Alagoas em paz a partir de março do ano que vem. Por isso, Limoeiro de Anadia entrou definitivamente para a minha vida. Não somente pelas amizades que eu aqui constituí, pelo Zé Valmir, pela Diva, por tantas e tantas pessoas humildes que confiaram e continuam confiando na possibilidade de que agora na presidência nós possamos resgatar o Brasil para os brasileiros. Mas não os brasileiros poderosos, não aqueles que costumam oprimir o trabalhador, mas os brasileiros mais humildes, aqueles que precisam e terão, comigo na presidência da República, o apoio do poder público para poderem alcançar um nível de vida condigno com a sua necessidade e de acordo com as suas esperanças e com os seus sonhos. Aqui começa o programa Afife Presidente. Juntos chegaremos lá, no Brasil. Com a Afife juntos chegaremos lá. Hoje eu vou tratar de um ponto que muita gente fala, mas pouca gente explica. Especulação, ciranda financeira. E o que isso tudo tem a ver com o seu salário trabalhador? Tem muito. Porque o dinheiro, o capital, quando ele está sendo aplicado na construção de uma fábrica, na compra de equipamentos, de máquinas, no financiamento da agricultura ou na ampliação de uma loja, este dinheiro aplicado é um aviso, vai ter emprego para muita gente. E aí, o mercado sempre vai procurar mão de obra, porque o capital, o dinheiro, está sendo investido para poder gerar empregos para o trabalhador. Mas hoje no Brasil não está acontecendo isso. Porque o governo tem um rombo desse tamanho nas suas contas. E como a receita de imposto acabou, ele está tentando tapar o buraco tomando dinheiro emprestado. E quanto maior o buraco, mais ele precisa de dinheiro. E aí ele viciou toda a economia. Ele paga hoje juros altíssimos. E o capital, ao invés de estar a serviço da mão de obra, a seu serviço trabalhador, está a serviço do financiamento de um governo que perde dinheiro, joga dinheiro pela janela, desperdiça dinheiro, que você conhece bem essa história. Nós temos que acabar com tudo isso. Nós temos que tapar o buraco do governo, fazer o governo parar de gastar para que o dinheiro volte para a atividade da produção. Você sabe por que o seu salário está tão baixo? Porque todo dia, ou melhor, todo ano, entra no mercado de trabalho cerca de 1,5 milhão de brasileiros que estão procurando emprego. É cada dia mais gente procurando emprego e cada dia menos emprego sendo oferecido porque não tem dinheiro para ampliar as fábricas. Resultado, o valor da mão de obra cai, porque todo produto que sobra, o preço cai. E como o governo toma dinheiro todo dia, fica faltando dinheiro, o preço do dinheiro sobe. O que nós temos que fazer para mudar isso? Nós temos que fazer sobrar dinheiro, ter um choque de capitais, fazer o capital voltar a serviço da mão de obra, fazer o preço do dinheiro cair, e o preço do dinheiro caindo, ele volta para o investimento. Voltando para o investimento, ele provoca a falta de mão de obra. Ou seja, são mais fábricas procurando gente para trabalhar, e quanto mais fábricas procuram pessoas para trabalhar, mais sobe o valor do salário. E subindo o valor do seu salário, você vai poder comprar mais coisas, vai poder guardar mais dinheiro. E você comprando mais coisas, abre a possibilidade da construção de mais fábricas com dinheiro que você guardou. E aí vai provocar mais falta de mão de obra, porque é mais gente procurando trabalhadores. E aí o salário sobe mais ainda. E aí nós vamos substituir o círculo vicioso da especulação
pelo círculo virtuoso da retomada do desenvolvimento. Por isso, gente, chega de cascata, chega de mentira. A única forma de distribuir renda no Brasil é fazer o capital voltar para a produção. É casar capital com trabalho. E o capital com trabalho casados, não brigando, e sim se interligando, se cooperando, nós vamos construir a grande nação, a grande potência do terceiro milênio. Abaixo a luta de classes. Capital e trabalho têm que estar unidos naquilo que eu chamo de capitalismo humanizado. Por isso, eu convoco a você, empregador. Eu convoco a você, empregado, para esta grande jornada de fé no Brasil, de casar capital com trabalho para construir o futuro dos nossos filhos, porque eu tenho uma grande certeza de que juntos chegaremos lá. Fé no Brasil, a FIFI. A FIFI na Constituinte. Verdade. A FIFI votou contra a unicidade sindical. Verdade. Para defender a liberdade e a pluralidade sindical, a FIFI votou contra a unicidade, juntamente com Lula, o PT e outros. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, 2 de março de 88. Votar é fácil. De cima para baixo você conta 1, 2, 3 e marque o quarto quadradinho. 2 patinhos na lagoa, vote a FIFI 22. Esta é a cédula eleitoral. Conte comigo de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Marque aqui. Vote 14. Vote Afonso Camargo. Meus companheiros de campanha, o que eu quero dizer é que tudo vai indo muito bem. Alguns telefonemas de mulheres reclamando que a mesa estava meio desarrumada com aquelas papeletas todas. Então já estamos organizando, estamos aqui registrando todos os telefonemas, e o importante é eu afirmar para você o seguinte: nenhum telefonema está deixando de ser guardado. Eu não esquecerei os meus amigos de primeira hora. Nós estamos fazendo uma revolução pelo voto e eu tenho consciência de que tudo que acontecer daqui para frente, eu devo a você que me apoiou desde o começo da campanha. Afonso Camargo, 14 letras que garantem. Vote 14. O nosso Palanque do Povo abre hoje o seu espaço para a ecologia. Nós temos aqui o professor Carlos Wagner, com um grupo de estudantes que estão aqui em Brasília, no momento, fazendo uma grande campanha a favor do meio ambiente. E, professor, aqui é realmente o Palanque do Povo. Se diga ao Brasil o que está pensando sobre esse grave problema da ecologia. O que a nossa equipe está preocupada é efetivamente com relação ao futuro da natureza, o futuro da Amazônia, o futuro das nossas reservas florestais. Inclusive, nós até temos na nossa camisa Vivo Verde, porque nós pensamos que não se deve falar, por exemplo, em futuro do Brasil, no futuro do nosso país, sem antes fazer uma análise profunda sobre o futuro da Amazônia, o futuro do Pantanal, o futuro das nossas reservas ecológicas. É isso aí. Vivo Verde mesmo. Ou nós preservamos a nossa natureza, ou nós enterraremos o nosso futuro. Recado aos mineiros. Em 84, quando Tancredo Neves deixou o governo de Minas para iniciar seu caminho rumo à presidência da República, escolheu dentre todos os seus companheiros como seu coordenador político Afonso Camargo. Mineiro, faça como Tancredo. Escolha você também Afonso Camargo. Vote Afonso. Vote 14. Você já deve ter escutado muitas vezes governadores, ministros e outras autoridades, diante de um escândalo, afirmarem que será instaurado um inquérito administrativo e que, se provada a culpabilidade do funcionário, a punição será severa. Agora, quantas vezes você já viu essas mesmas autoridades virem a público dar conta dessas investigações e punições? Não adianta apenas dizer que vai punir o corrupto. Tem que dizer como. E eu digo como. Não vou ameaçar ninguém com punições que não vou dar. E que só servem para minimizar a fúria da opinião pública. Eu vou afastar o funcionário envolvido até que seja provada a sua culpa ou a sua inocência. Porque ele não vai querer pagar sozinho pelo crime.
e vai então denunciar o corruptor, que é tão culpado ou até pior do que o corrupto. Assim todos pensarão duas vezes antes de entrar nessas falcatruas. Esta será a minha linha de trabalho. Darei a todos os meus ministros estas orientações. Se não cumprirem, eu afasto o ministro. Isso eu garanto. Afonso fez. Afonso fará. É só votar no homem. O respeito pelos direitos do homem é dar a cada um aquilo que é seu. Todo homem tem direitos iguais à proteção da lei, sem qualquer distinção. No horizonte há uma luz brilhando, é a esperança que já vai chegar. Há tanto tempo estamos esperando, está na hora do Brasil mudar. Uma queixa comum a quase todos os eleitores. Os candidatos têm comportamentos diferentes no palanque e no palácio. Prometer, muitos prometem, mas quando eles estão lá dentro, não fazem nada. Quer dizer, a gente só vive de promessa. Principalmente as pessoas da classe média, né? O pobre. Então não consegue nada. Quer dizer, promete que eu vou fazer isso, promete que eu vou fazer aquilo e nunca sai nada. Eu não estou acreditando nem em mim mais. Eu estou desacreditado. Com Aureliano não é nada disso. Suas palavras e seu comportamento são rigorosamente os mesmos em campanha ou no exercício do poder. Pode conferir. Aqui está Aureliano em ação durante as enchentes dos estados do Sul, quando ocupava interinamente a presidência da República. Independente de partido, acima da questão política, estava o auxílio aos brasileiros atingidos pela calamidade. No Rio Grande do Sul, Aureliano trabalhou junto ao governador Jair Soares, do PDS. No Paraná, junto ao governador José Richa, do PMDB. E em Santa Catarina, estado mais atingido, teve o agradecimento, o reconhecimento do governador Espiridião Amin. Austeridade, autoridade, dignidade. Aureliano 25, o voto de confiança. E no curto espaço de tempo em que Aureliano exerceu a presidência da República, não se fechou em palácio. Enfrentou tudo em pessoa. A seca no Nordeste chegava ao topo de seu ciclo. E lá estava Aureliano, ouvindo as lideranças locais, ouvindo os trabalhadores, ouvindo o povo, as crianças. Vocês estão recebendo a cesta de alimento aí, tá? De comida? Não, senhor, o que nós recebemos não dá. Aureliano em campanha é Aureliano no poder. O mesmo homem, a mesma dedicação, a mesma fé, o mesmo comportamento. Este não é Aureliano em campanha, é Aureliano presidente. Eu gostaria de apertar a mão de cada um dos senhores para demonstrar o meu reconhecimento como brasileiro que sou. Não nessa transitoriedade da vida pública, homem não vale nada. Homem não vale nada. Se os homens não são iguais perante os homens, eles são iguais perante Deus. Se a sociedade gerou desigualdade, o Criador não permitiu a desigualdade. Debaixo da terra, todos nós somos iguais. A hora da decisão. Aureliano 25, o voto de confiança. Assim é Aureliano, candidato ou não, enfrentando as crises econômicas e políticas de peito aberto, mãos limpas, ouvindo a todos. E foi Aureliano quem abriu as portas do Palácio do Planalto às lideranças sindicais, sem fugir aos problemas, sem ver na reivindicação do trabalhador uma ameaça. Lá estiveram diferentes líderes sindicais e, através do diálogo, Aureliano obteve soluções. É preciso que isso que está escondido na alma, às vezes na alma do homem brasileiro, seja descoberto para que se possa mobilizar a nação. De minha parte, no período em que substituir o presidente Figueiredo,
estarei sempre de ouvidos abertos. Porque este é um dos deveres de quem governa: ouvir para fazer avaliações. Porque no mundo complexo em que vivemos, ninguém é capaz de encontrar soluções adequadas para os problemas que tem a enfrentar, particularmente os governantes, se não forem capazes de estar sempre abertos para ouvir as justas ponderações daqueles que têm responsabilidade no contexto social. Espero receber das lideranças políticas como um todo, das lideranças sindicais, das lideranças empresariais, enfim, dos brasileiros, as ponderações que se fizerem necessárias para que juntos, irmãmente, solidariamente, possamos superar as dificuldades do momento e projetar no amanhã a imagem de um Brasil confiante, capaz de caminhar firmemente para ocupar posição de relevância que a história lhe reservou. Chamada para você, eleitor. A eleição será em 2 turnos. Ou você se liga no candidato que achar o melhor, ou você pode perder seu voto se ligando no nome da moda. Pense bem. Pense 25. Vote Aureliano. Você viu. Para Aureliano, palavras não são apenas palavras. Para Aureliano, o homem deve se comportar no poder como fala em campanha. Para Aureliano, assim, bastou uma passagem rápida pelo poder para que, com seu comportamento, com seu exemplo, ter mais de 50% das intenções de voto do povo brasileiro. Aureliano teve estes índices pelo que realmente fez e não pelo que falou ou prometeu. No horizonte há uma luz brilhando, é a esperança que já vai chegar. Há tanto tempo estamos esperando, está na hora do Brasil mudar. Dignidade e austeridade, é disso que o Brasil vai precisar. Por isso vamos de Aureliano, em Aureliano o povo vai votar. A sua vida é um livro aberto, é o homem certo que faz o que diz. Aureliano é muito verdadeiro, e o brasileiro vai ser mais feliz. Dignidade e austeridade, é disso que o Brasil vai precisar. Por isso vamos ser Aureliano, em Aureliano o povo vai votar. Por isso vamos ser Aureliano, em Aureliano o povo vai. Falando só durante 15 segundos, eu transmito mensagem tão forte que meu nome é repetido em todo o país. Imagine o que eu farei no poder, trabalhando 14 horas por dia, todos os dias, como sempre trabalhei, tendo 5 anos à minha disposição. Meu nome é Enéas. Essa é a tua bandeira. Leva ela pro Planalto. Pra essa gente brasileira novamente olhar pro alto. Mais jamais deixaremos o PT, Manche de vermelha para o aqui não tem a cor vermelha. Aqui sim tem a disposição do trabalho, tem a garra e a coragem do povo que quer tirar o país da crise. Eu não aceito no meu palanque, no primeiro turno e nem no segundo turno, aqueles politiqueiros e aqueles gatos gordos de Brasília que sempre levaram esse país para a crise da corrupção.
criado na barra da saia, não, companheiro. Eu fui criado fazendo uma pegada no Serrano de Goiás, montado num cavalo e montado no pescoço. A bandeira da igualdade, carregar com braço forte, uma pátria verdadeira, seja sul ou seja norte. Sei que é hora da juventude se vestir de garra e de vontade e mudar os rumos desse país. Será caiado, leva, leva essa bandeira, leva, leva pro Planalto. Ronaldo Caiado em Goiás, dia 8, Santa Terezinha, Goianésia, Cidade de Goiás, Anicuns, Catalão, dia 10, Jussara, Inhumas e grande comício na Praça Cívica de Goiânia. Eu, Paulo Gontijo, como candidato à presidência da República, peço a Deus que proteja o presidente escolhido pelo nosso voto consciente, para que, acima de tudo, prevaleça o amor à pátria e ao povo brasileiro. Beleza pra mim é, antes de tudo, ter um cabelo bonito. Eu escolhi a Beleza Elseve. Além de ser um shampoo suave, Elseve de L'Oréal é um shampoo que cuida dos meus cabelos. Dia após dia, Elseve traz todo esse cuidado a cada tipo de cabelo. A vitalidade das vitaminas, a força das proteínas e novo, o brilho da jojoba. Shampoos e cremes Elseve de L'Oréal. O cuidado além da suavidade, dia após dia. 89, a Globo pega pra valer. Dieta. Oferecimento Pomarola, versões tradicional e peneirado. Todo dia é dia de Pomarola.